Bom, eu gosto do chapéu de palha porque o chapéu de palha ele me faz lembrar das minhas origens, do lugar onde eu nasci, o Nordeste. E eu me lembro que quando eu tive uma das últimas vezes que eu tive lá em Fortaleza, no Ceará, tinha um grupo de pessoas que recebiam os turistas e eles presenteavam as pessoas com um chapéu de palha. E não foi esse aqui, né? Esse aqui eu comprei aqui mesmo, no Rio. Por isso que eu gosto de usar o chapéu de palha. Mas Memórias de um Deus de Amor trata das memórias internas que eu tenho como um cristão que procuro ser e vivenciar experiências que eu atribuo a Deus. Tem pessoas que atribuem as coisas que acontecem na sua vida a fenômenos naturais e outras coisas mais. Algumas coisas na minha vida, não que eu não tenha explicação, mas eu atribuo elas a Deus. E Memórias de um Deus de Amor fala sobre isso, sobre acontecimentos que vieram na minha vida, cuja única e suficiente explicação é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Eu me lembro que eu estava passando uma dificuldade muito grande na minha vida, né, conflitos internos. Eu estava vivendo um relacionamento homoafetivo, mesmo estando na igreja heteronormativa. Vocês sabem que a igreja heteronormativa ela é muito dura e direta com relação à homossexualidade. E eu vivia todos esses conflitos. Eu tinha medo de que Jesus revelasse alguém, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de acontecer um acidente, de Deus lançar uma praga em mim. A gente vai sofrendo, né? Eu estava vivendo um relacionamento involuntário, uma coisa que aconteceu sem ser premeditada, mas eu sofria muito. Tanto sofria eu como a pessoa que eu estava envolvido. E eu precisava manter a minha aparência de vaso de Deus, de homem de Deus. E lá fora eu me mantinha firme, me mantinha forte, mas quando eu chegava na minha casa eu me desfazia, eu chorava, eu tremia, eu tentava externar a minha dor, o meu sofrimento através das lágrimas. E eu passava a semana na igreja, final de semana eu vinha para casa, para minha casa. E eu sempre fui uma pessoa solícita às orações, às pessoas, aos pedidos de socorro de oração, e eu sempre atendi as pessoas, ainda na época do telefone fixo, as pessoas ligavam para minha casa, às vezes eu não tinha nem sossego, às vezes eu pedia para minha mãe não atender o telefone ou desligar o telefone, que às vezes eu ficava muito cansado, porque você tinha que ouvir a pessoa, os problemas, aquilo que ela estava passando. Ela pedia oração, ela esperava uma palavra de conforto, uma profecia, uma visão, e às vezes eu me achava bem esgotado. Então eu estava num momento muito difícil, eu estava nesse conflito, e foi então que uma irmã apareceu lá na minha casa. A irmã apareceu lá na minha casa e levou uma outra irmã. Se não me falha a memória, ela era do interior do estado do Ceará. Ela chegou de supetão, uma pessoa que a gente conhecia, né, e conhece. Eu não podia dizer não para ela, porque é uma pessoa que gosta muito da minha mãe, uma pessoa que nos apoiou bastante. Foi muito engraçado esse dia, né? Ela chegou e falou: Irmão Josimar, paz do Senhor, eu estou aqui com a irmã fulana.
Ela veio para que você orasse por ela. Mas nesse dia eu estava muito debilitado. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu já tinha chorado nesse dia. E Jesus sabia como que eu estava naquele dia, mas eu não podia dizer não. Então eu prontamente, né, aquela postura de vaso, de homem de Deus. Então eu disse, não, nós vamos orar. E minha mãe, gentilmente, minha mãe, ela sempre teve muito cuidado comigo, muito cuidado. Eu passava o dia, a semana fora, quando voltava, ela deixou um quarto, ela cedeu o quarto dela para que eu ficasse, para que eu fizesse minhas orações. Minha mãe sempre teve muito cuidado com relação a isso. E levei elas para o quarto, eu estava acompanhado com um irmão, minha mãe também estava presente, e eu fui orar por aquela jovem. Mas Jesus sabia que eu orava por ela, mas eu dizia comigo mesmo, Senhor, eu não sou digno de orar por esta jovem, mas eu preciso orar por ela, eu preciso manter a aparência. Foi quando que no meio da oração, eu fui interrompido pelo cântico. Deus tomou aquela jovem no cântico. E eu me emociono porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada com a música, com louvores. Eu sempre gostei de cantar. E aquela canção em mistério. E uma canção que eu nunca tinha ouvido na vida. Desculpa, gente. É uma canção que eu nunca tinha ouvido na vida. Começou a contar tudo o que eu estava passando. Jesus começou a usar a boca daquela moça que nunca tinha me visto. Ela estava me vendo pela primeira vez. E a música, eu me lembro como se fosse hoje. Eu não aguentei, eu me prostrei. Porque a música falava coisas que só Deus sabia, que eu só tinha falado só para Deus. Eu chorava tanto que Deus me falava na música do amor dele por mim, do cuidado dele por mim. Sabe quando a gente vai lá em João 11, que diz que Jesus chorou? É muito impactante esse versículo, porque se ele, sendo o Todo-Poderoso, chorou, ele sentiu, ele sente a nossa dor. E foi como se o Senhor me abraçasse com aquela canção, sabe? Me colocasse no colo dele. Isso eu nunca esqueci. Hoje eu estou com 40 anos, eu vou fazer 41 anos. Eu estou há 18 anos aqui no Rio de Janeiro. Eu ainda estava lá em Fortaleza. Então, isso quase 20 anos atrás, ou praticamente 20 anos atrás, eu nunca esqueci daquelas palavras doces, daquela canção maravilhosa, que falava do amor, do cuidado que Deus tinha comigo, que Ele estava vendo. Todas as vezes que eu entrava no quarto para chorar, para acalmar o socorro, dizendo que eu não aguentava mais.
Então, memórias de um Deus de amor. Porque, por mais que as pessoas digam que tantas coisas duras, essas experiências, elas não são apagadas e não podem ser apagadas por teologia nenhuma, por entendimento humano nenhum, sabe? Não pode ser apagada. E eu louvo a Deus que hoje eu estou aqui para contar. Que Deus em Cristo nos abençoe.